Então, nessa videoaula aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai criar aquela abertura que faz a conexão entre esses dois ambientes. Essa é uma ferramenta que a gente vai usar com alguma frequência quando a gente precisa criar vãos dentro de uma parede, mas não necessariamente colocar uma porta, né? Como é exemplificado nesse nosso modelo aqui, eu não tenho uma porta, eu tenho um vão. E esse vão, na realidade, às vezes ele tem uma altura pré-estabelecida, vai ter tijolos em cima e tal. Então essa modelagem não pode ser simplesmente eu encerrar a parede aqui nesse ponto, né? Posso até acontecer isso quando o meu projeto exigir, mas não nesse caso, não é na maioria dos casos. Então o que vai acontecer aqui? O que eu tenho que fazer de fato, né? Eu vou usar uma ferramenta que está lá em arquitetura, na aba arquitetura, lá no finalzinho, chamada abertura. Ele vai te dar aqui várias opções de abertura, tá? Tem algumas aberturas que são por face, outras que são shafts que a gente cria para vários pavimentos, né? Isso eu já vou mostrar depois numa outra videoaula. E essa daqui, no caso, é o que a gente vai usar, porque é o que a gente costuma fazer para criar aberturas em paredes, em vãos, né? Vãos que a gente deseja fazer. Então eu vou clicar aqui em paredes, e vou vir aqui clicar na parede que eu desejo fazer esse vão, tá? Então eu vou criar aqui um buraco. Ok, o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu vou ter que estabelecer uma largura, tá? Eu vou estabelecer que essa largura tem algo em torno de 80 centímetros. O que vocês vão observar é o seguinte: quando a gente tenta usar algumas ferramentas de alinhamento, por exemplo, eu poderia fazer esse alinhamento aqui, né? Ó, ele vai criar essa mensagem de desunir os elementos, porque o que acontece? Nessa união entre essa parede e essa daqui, vejam, nessas linhas tracejadas é onde está ocorrendo a união entre elas. Esse pequeno trecho aqui, o Revit não consegue trabalhar direito, ele não consegue pensar nisso aí. E vou dizer para vocês, isso já vem de versões há bastante tempo, tá? E o que é esse vazio de fato? Esse vazio nada mais é do que um volume vazio, um volume que ele recorta e você pode trabalhar com o tamanho que você quiser. Ele não vai excluir a tua parede, ele simplesmente vai criar um vazio. Tá? Então esse vazio eu posso a qualquer momento, por exemplo, deletar. Tá? Ele não destruiu a tua parede, né? Ele simplesmente fez com que ela deixasse de existir ali o vão. Então o que eu vou fazer? Vou fazer novamente aqui para vocês verem. Só que aí o que eu vou construir aqui deixa eu só apagar esse aqui que ficou correndo. Pode abrir aqui, ó. Abrir. Eu vou estabelecer uma dimensão de 0,80, tá? E vou encaixar ele manualmente. Vou selecionar essa peça e vou trazer ele até o encontro daqui. Vou concordar com ele, né? Tira isso, não tem problema. E vou mostrar para vocês como é que ele se comporta em 3D. Em 3D, vou habilitar a caixa de corte, aquela ferramenta que eu mostrei na videoaula anterior, que ajuda muito, tá? Então vamos fazer aqui uma abertura aqui para a gente ver como é que se comporta e vamos dar uma olhada lá. Vejam, ele acabou de criar realmente um vazio e esse vazio foi até lá em cima praticamente, tá? Eu quero que a altura final dele aqui tenha 2,10 metros e aí olha que ele aparece. A largura eu estabeleci em planta. E as alturas eu vou estabelecer por aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse que ele ficasse a 50 centímetros de altura do chão, sempre vou ter que responder isso, tá? Ele vai ficar ali, ó. Se eu quisesse que ele ficasse também 50 lá em cima, unir elementos, ele vai ficar ali, como se fosse um buraco, né? Um passaprato, alguma coisa assim, tá? Nesse caso não, eu vou querer que ele realmente se comporte como se fosse uma parede, né? Um vão entre uma parede, entre um ambiente e outro. Então eu vou botar aqui como 0, vamos lá, aplicar, desunir novamente elementos, tal. E aí eu vejo lá, né? Ele ficou com 2,15 metros, então vou botar aqui mais uns 5 centímetros, ficar com 55, e ele vai tirar então da minha altura lá, ficando com 2,10. E é isso, você acabou de criar um vão entre um espaço e outro, e 2,10. E é aquilo que eu falo, né? O que a gente tem aqui em cima? A gente tem a continuação da parede, então isso vai contabilizar em, digamos assim, em materiais, né? Questão de tijolo, quando a gente for trabalhar com material, vai voltar ali, por exemplo, mais camadas nessa parede, vai trabalhar ali com reboco, com pintura, então tudo isso vai ser contabilizado, tá? Se a gente deixasse esse buraco ali fechando, ele ficaria com uma informação a menos aqui, né? Mais ou menos nesse sentido. Tá bom?
Na próxima videoaula eu vou mostrar então como eu posso trabalhar com outras aberturas aqui, inclusive com a inserção de um piso em torno desse prédio aqui, tá? dessa guarita.